Estamos de volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. O programa Eclésia que nessa noite estamos falando sobre alguns milagres que a ciência não tem como explicar, porque são histórias maravilhosas, algumas realmente que desafiam a nossa inteligência, ou chegam até a humilhar a nossa inteligência, para ser sincero, pois realmente desafiam as leis da natureza, enfim, e a gente tem que entender a ação divina diante de tantos fenômenos maravilhosos. A gente falou de vários milagres que a igreja aprovou, que a igreja acompanhou e deu o seu aval, aprovou. Então a gente está comentando sobre alguns milagres aprovados pela igreja na história desses 20 séculos. Quero lembrar que todas as perguntas que chegam aqui por e-mail, o Padre Guido responde. Porque não é possível responder por telefone, fica inviável. Então, perguntas por e-mail, o Padre Guido responde, mesmo que sejam fora do tema. Como acontece em todos os programas, a gente está aqui trabalhando um tema, nossos telespectadores mandam perguntas de outros assuntos. Durante a semana, o Padre Guido responde por e-mail. Por exemplo, a nossa telespectadora Suzete ligou para cá, fazendo uma pergunta por e-mail para o Padre Guido. Vou dar duas orientações para a senhora, duas sugestões, na verdade, dona Suzete. Ou a senhora liga novamente para cá, deixa o seu e-mail, aí o Padre Guido responde por e-mail sua pergunta, ou então a senhora manda um e-mail direto aqui para a gente no endereço que sempre aparece no nosso vídeo. Manda um e-mail direto com a sua pergunta que ele responde. Por telefone, infelizmente, fica inviável. Mas você pode mandar e-mail, que certamente ele vai responder durante a semana. Tá certo, Padre Guido? O senhor continua respondendo lá, né? Exato. Aliás, agradeço a todos os amigos telespectadores que me dão esta bela oportunidade. Não se preocupe, eu encontro o tempo de dia ou de noite, mas faço questão de responder a todos os e-mails, porque vale a pena investir o nosso tempo com o conhecimento da nossa doutrina. Ô, Padre Guido, o João Marcos Fernandes, acho que o João Marcos sempre manda pergunta aqui pra gente, de Igaporã, na Bahia, está dizendo o seguinte: durante uma missa, a transubstanciação, né, na hora que o padre estende a mão sobre o pão e o vinho, consagra, faz a transubstanciação, muda a substância, passa a ser então o corpo e o sangue de Cristo. Isso pode ser considerado um milagre inexplicável? Não pode. É um verdadeiro milagre, a tal ponto, meu amigo, que logo após que o padre consagra o pão e o vinho, diz: eis aqui o mistério da nossa fé. Não estamos mais diante do pão e do vinho, mas do corpo e do sangue de Cristo. Muito bem. O Paulo Roberto do Nascimento, aqui de Campinas, está fazendo um comentário aqui sobre igrejas protestantes. A gente recebeu alguns outros comentários sobre isso também. Olha, a igreja protestante tem milagre assim, igreja X, seita, banaliza um pouco o milagre, tudo é milagre. Olha, a gente não tem como responder por eles. Nós estamos falando aqui sobre milagres estudados, milagres que foram acompanhados pela autoridade da Igreja Católica e que a Igreja Católica deu aval como real. Então, não tem como responder pelos outros. Agora, eu dou uma sugestão. Compara o que a gente ouve falar por aí com essas histórias que você está apresentando, que a gente está apresentando aqui no programa agora. Dá para colocar na mesma balança? Dá para dizer, né? Uma coisa é falar assim: nossa, estava com dor de cabeça, entrei aqui, não estou mais. Dá para comparar? Bom, cada um fica ao seu critério para entender melhor sobre isso. Padre Guido, a gente está caminhando para o fim do programa, mas dá tempo de a gente comentar pelo menos sobre dois personagens. Sim. Os dois que vieram, né, são filhos de São Francisco, né, vieram de uma comunidade franciscana. Um que já há muitos séculos já faleceu e outro que há poucos anos faleceu aqui da nossa geração. Talvez o maior taumaturgo, né? O que é taumaturgo, Padre Guido? Taumaturgo é uma palavra grega que significa operador de milagres. Talvez o maior taumaturgo da Igreja Católica, que tem mais milagres catalogados, seja esse personagem que a gente vai falar agora. Santo Antônio, a gente está falando, o famoso Santo Antônio de Pádua, que o nome, na verdade, dele é Fernando de Bulhões, mas que depois ficou conhecido como Santo Antônio de Pádua. Muitos milagres catalogados, belíssimos, está aí inclusive uma imagem de Santo Antônio, muito popular aqui no Brasil e em tantos países. Padre Guido, quando a gente ouve falar de Santo Antônio, a coisa está lá atrás, parece que está longe. Mas um outro personagem que eu estava dizendo aqui, a gente ia falar de dois, morreu só no ano de 1968, muito próximo à nossa geração. Tem muita gente ainda viva que conviveu com esse grande santo, que também foi um grande taumaturgo, também é franciscano. Aqui está pertinho da gente. Queria que o senhor fizesse um comentário sobre esses dois personagens, Santo Antônio, que eu já disse, e sobre o grande Padre Pio. Pio de Pietrelcina. Pio de Pietrelcina, o São Padre Pio. Sim.
Bom, em primeiro lugar, Santo Antônio é um dos santos mais conhecidos e amados no mundo inteiro. Se ganhou, como você acaba de dizer, o título de taumaturgo. Deus lhe deu este grande poder de operar inúmeros milagres e, digamos assim, que tiveram efeitos extraordinários, sobretudo diante das conversões das pessoas, certo? Ele viveu somente 36 anos. Sacerdote, no começo ele fez um noviciado e se tornou sacerdote entre os monges agostinianos. É verdade, ele era agostiniano. Sim, depois, diante do martírio de 5 jovens sacerdotes franciscanos, ele pediu de deixar a ordem dos monges agostinianos e entrou exatamente nesta ordem que estava nascendo, programada e fundada por São Francisco de Assis. E aí mudou o nome, né, para Antônio, né? Antônio. E se tornou um missionário e depois realizou inúmeros milagres que, sinceramente, somente quem acredita em Deus pode explicar. E até hoje, gente, apesar de terem passado mais de 800 anos, há sinais extraordinários. Por exemplo, a língua. A língua dele é cor rosa, viva, como se estivesse falando no dia de hoje. Todo o corpo dele se decompôs normal, mas a língua não. A língua não. Desafia até no dia 13 de junho, é levada solenemente na procissão na língua de Santo Antônio. Padre, a gente poderia, já que é o maior, a gente poderia falar só o programa inteiro sobre ele. Sim. Tantas histórias, a famosa história da mula que adorou Jesus quando ele foi lá, desafiou um cátaro, né? A gente já falou bastante sobre os hereges cátaros aqui. Aquela vez que ele foi pregar numa cidade e ninguém quis ouvir, ele foi lá, pregou no rio, todos os peixes vieram à tona para ouvir sua pregação. No mar. No mar, não era no rio, no mar. Sim. Entre tantas outras. Mas conta pra gente a história que ele é conhecido como santo casamenteiro. E houve uma história com uma família. Enfim, sim, conta pra gente. Exato. Aconteceu o seguinte, que alguém foi dizer para o pai de um bebê que acabava de nascer que ele não era o pai, que a esposa dele o havia traído, tinha tido um caso com outro homem. E aí, sabe como não tinha exame de DNA naquela época, e começou uma desconfiança recíproca, o homem acusando a esposa se defendendo, dizendo que era mentira, e o homem insistindo. Resultado, chegou o dia do batismo do bebê e fora da igreja houve aquela discussão, inclusive com palavrões, etc. Finalmente, com todos os convidados, todos entraram na igreja e lá no altar estava Santo Antônio. E percebeu que a cara dele não era das melhores, certo? E o Santo Antônio, olhando para o bebê de 8 dias, gente, uma semana só de vida, Santo Antônio olhou para o bebê e disse: mostra quem é teu pai. E o bebê apontou com o dedo, apontou o verdadeiro papai, que era o seu pai. E aí acabou a história e graças a este episódio, o santo conseguiu salvar um casamento. E a tradição diz também que quando ele morreu, aconteceu também um fato extraordinário. É, mais de um. Ele faleceu lá pelo meio-dia, no dia 13 de junho do ano 1231. O primeiro grande fenômeno que os bebês, todos no colo das mamães, quem estava no colo da mamãe, bebezinho, começaram a falar em língua italiana. É morto il santo, isto é, faleceu o santo. E outro fato espantoso, que na verdade não foi único na história, porque se repetiu também com a morte de Santa Catarina de Sena e de Santa Rita de Cássia, que todos os sinos das igrejas de Pádua, onde morava Santo Antônio, começaram todos a tocar sem que ninguém nos tocasse. Pois é um grande sinal. Um grande sinal também externo, né, de um grande milagre que aconteceu naquele dia 13 de junho de 1231. E uma aclamação popular após sua morte, né, Sim, padre? Inclusive não teve nenhum processo, Eric. 10 meses após o falecimento de Santo Antônio, já foi canonizado e reconhecido como doutor da igreja. Mas depois os demais papas quiseram fazer uma exumação do corpo e foi aí que encontraram, quase 32 anos após a morte,
a língua intacta. Que está até hoje. Até né? hoje, gente, está colocada dentro de um grande ostensório, eu vi várias vezes, né? E, gente, como é que a língua é um dos músculos que apodrece logo com a morte, e no caso de Santo Antônio desafia os tempos e a ciência, são mais de 850 anos que faleceu. E justamente a gente deixou esses dois personagens por último, porque para fazer um seguinte comentário e uma relação aqui, Padre Guido. Porque alguém pode pensar, olha, mas Santo Antônio está tão longe, eu tenho que acreditar no testemunho de gente que já viu há tantos séculos lá atrás, em livros que foram escritos há tantos séculos, para saber e atestar que tudo isso aconteceu. Agora, Padre Pio, como eu disse, morreu em 1968. Sim. Né? Muitas pessoas, eu conheci, o senhor talvez deve ter conhecido alguém, eu conheci um padre na cidade de São Paulo que foi coroinha do Padre Pio, né? Um frei que trabalhava, e é claro, ó, quando ele falava do Padre Pio, os olhos enchiam de lágrimas, era uma coisa extraordinária, conheci ele já velhinho na cadeira de rodas, mas muito lustro, falava sobre o Padre Pio, e certamente ainda tem algum outro testemunho, bom, se não tem, alguém que conheceu essas testemunhas, porque está perto da nossa geração, morreu em 1968, mas também se trata de um grande taumaturgo. Sim. Um homem dos nossos dias que experimentou muitas provações, muitas calúnias também, momento muito difícil, esta aqui, olha que expressão muito bonita, né? E também ele recebeu o dom especial, recebeu os estigmatas no seu corpo, Sim. nas mãos, no peito e Está aí uma nos foto pés. real, inclusive, dele, porque se trata de uma foto recente, já que morreu Sim, só em 68. pode notar um pormenor que usa como luvas, estas luvas que para cobrir as feridas das estigmatas, Sim. né? E também, gente, estamos diante de um fenômeno que a ciência não tem nenhuma explicação, o fenômeno da quadrilocação. Isto é, ele esteve presente ao mesmo tempo em 4 lugares. E o milagre da bilocação também Santo Antônio realizou, na época, né, no 1200. Mas de quadrilocação é um caso quase que desconhecido ou raríssimo, ou talvez até único. Ou seja, ele está apenas em um lugar, em oração, a figura dele aparecer em outros 3 lugares, tá? É impossível. É um Exato, sim, sim. maluco pensar uma coisa dessa. Um dia, por um dos tantos episódios, né, ele chegou até dentro do escritório de um quartel militar no norte da Itália, olha que onde vivia Padre Pio de Era no sul da Itália, né? Era no sul, na região da Puglia, né? Ele, de repente, durante a Primeira Grande Guerra Mundial, houve um momento que o exército italiano recuou diante do inimigo. E o general, para não passar vergonha na frente da opinião pública, decidiu matar-se. Ele se trancou no seu gabinete e decidiu matar-se. De repente entra no escritório dele este padre Pio de Pietrelcina, dizendo não faça isso, e tanto suplicou que o homem desistiu na hora. Mas logo que o Padre Pio saiu, ele chamou os seus atendentes e disse: me chame de volta aquele padre que esteve aqui. Ninguém tinha visto aquele homem, né? E aconteceu que anos depois ele viu um santinho e reconheceu que ele tinha sido aquele homem do santinho, que era exatamente o Padre Pio. Porque já que ele nunca saiu do sul da Itália, e tem esses relatos espalhados por diversas partes da Itália e até fora da Itália, onde pessoas que tiveram contato com ele, aí a gente começa a ficar em dúvida, falar, peraí, então deve ser real mesmo, né? Não é lenda, porque muita gente tem esses relatos. O próprio outro santo, Tiago Alberione, santo da Igreja Católica, atesta que viu Padre Pio na canonização de Santa Teresinha no ano de 1925, que foi lá em Roma. Padre Pio estava lá assistindo a canonização. É uma coisa que, isso sim, humilha a nossa inteligência. Exato, né? Era terminar aquele episódio, terminada a guerra, aquele general fez questão de conhecer pessoalmente o Padre Pio. Foi até San Giovanni Rotondo, né, onde morava, e viu o padre que se preparava para a Santa Missa, e quando o padre saiu da sacristia, indo para o altar, deixou de lado um instantinho os demais co-irmãos, entrou no meio do povo, a igreja estava cheia de fiéis, e bateu no ombro deste general, né? Disse: olha, está lembrado aquela tarde lá?
Imagina como é que ficou aquele homem, né? Sabia de tudo, né? Exato. E o Padre Pio de Pietrelcina é um santo muito venerado, muito amado. E um pormenor, Eric. Daqui a poucas semanas, exatamente no começo da Quaresma, a partir do dia 10 de fevereiro, o corpo de Padre Pio Santo, juntamente com outro capucino, mais um capucino, Padre Leopoldo Mandic, que viveu na cidade de Pádua, na cidade de Santo Antônio, os dois corpos serão levados por uma semana dentro da Basílica de São Pedro. Em português a gente chama de São Leopoldo Mandic. Né? Exato, sim. Né? Na Basílica de São Pedro, porque foram autênticos missionários da misericórdia, porque dedicaram a maior parte da vida deles atendendo às confissões. Leiam a biografia de Padre Pio. Procure um bom livro de Padre Pio, pesquise na internet. Eu adoro aquela história. Infelizmente não me recordo agora o nome do bispo, não sei se o Padre Guido vai se recordar. Lá na Bulgária, na Bulgária, se não me engano, ou algum outro país comunista, mas acho que foi na Bulgária. Estava na cadeia? Não, estava na cadeia, na Bulgária, lembrado, né? Um bispo que na Bulgária estava preso pelo regime comunista, vocês sabem, o regime comunista ateu, não permite que se celebre a missa. E ele estava com muita vontade de celebrar a missa, pediu a Deus a graça de celebrar a missa. De repente aparece o próprio Padre Pio, que saiu lá do sul da Itália de maneira que sabe lá como a gente tem como explicar, porque não cabe a nossa inteligência. Serviu o bispo lá na missa, né, com os utensílios sagrados, inclusive, e depois foi embora. Quando o bispo saiu da prisão, disse, olha, esteve aqui e me serviu como acólito, inclusive, na missa, Padre Pio. Olha, é uma coisa extraordinária, né? E Padre Pio nunca saiu do convento lá de San Giovanni Rotondo. Padre Guido, por favor, nos dê a bênção, depois eu vou fazer um sorteio. Está certo, vamos dar a bênção para todos. Na hora de dar a bênção, eu quero dar um abraço acompanhado pela oração de milhões de telespectadores para o nosso querido Padre, né, Padre Evaristo, né? Que está com um momento difícil da saúde. Exato. Padre, olha que estamos rezando para a sua recuperação, para que volte quanto antes entre nós bem, com boa saúde. E quero dar um abraço a Roberto e a Cristina Lorenzi di Teofilo Ottoni, seu Adalberto e la di Gambalonga di Criciúma, a família toda, e o meu filhado Duarte de Passos, que está participando do programa. Para todos vocês, prezados amigos telespectadores, o meu abraço fraterno e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deixa eu fazer o sorteio aqui do nosso telespectador ou telespectadora, todo mundo que mandou então algum mensagem para a gente, e-mail, telefonema ou WhatsApp está aqui agora na nossa urna. Vou pegar o nome e ver quem vai levar para casa esse livro. João Foltran. O João Foltran é da cidade... não está aqui o nome da cidade dele. João Foltran acabou de ganhar. Então, o nosso livro, a produção vai entrar em contato com você, viu, João Foltran? Eu Creio, um livro do Catecismo da Igreja Católica, você vai receber na sua casa. Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem para a gente. Na semana que vem o assunto é muito interessante também. Vocês sabem que, de vez em quando, a gente trata de assuntos relacionados ao nazismo, né? Que é um assunto que também envolve a Igreja Católica em muitos aspectos. Na semana que vem, vamos falar dos santos e dos mártires que viveram no período do nazismo. O pai do Padre Guido foi prisioneiro em Auschwitz. Né? O pai do Padre Guido foi prisioneiro em Auschwitz. Então, ele é um bom testemunho desse assunto para falar com a gente. Na semana que vem, a gente vai falar sobre os santos que viveram no período do nazismo. Uma boa semana, gente. Até lá, a gente se encontra. Tchau, tchau.